Fala pessoal, hoje estamos aqui com mais um episódio do Coach Flow e hoje com uma participação mais que especial, uma amiga, uma excelente profissional, uma pessoa que eu conheci no trabalho e trouxe para minha vida, que a gente estende amizade por conta disso. Vanessa Bulhões, minha amigona. Seja bem-vinda, amiga. Que delícia, amiga. Hoje a gente vai bater um papo aqui falando sobre empreendedorismo, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre você, sua jornada, como começou sua carreira, dificuldades, acertos e por aí vai. Perfeito. Parabéns primeiro aí, né, pelo espaço maravilhoso. Você sempre à frente, inovando, pensando além. Eu brinco que quando a gente pensou alguma coisa, você já fez, já sabe se deu errado ou não. Isso é muito legal. Desejo muito sucesso aqui para vocês. Obrigado, amiga. Vanessa, fala um pouquinho sobre você. Quem é a Vanessa? Vanessa é mãe, esposa, empresária, várias coisas. Esse dia ela soltou um vídeo aí que eu não sabia. Snowboard, pulando de paraquedas, viu? Cheio de coisas esportivas. Saudade dessa versão minha aventureira. Toda aventureira. Me conta um pouquinho sobre você, Vanessa. Vamos lá. Sou mineira, né? Nasci lá em Belo Horizonte, Minas, mas me considero baiana. Falo que aqui tem um axé, tem uma coisa que realmente me conquistou. E o mar, claro, eu sou apaixonada. Os meus 2 filhinhos são baianos, os baianinhos aí da família. Tenho muito orgulho disso. Sou apaixonada por aqui. E eu vim para cá acompanhar meu marido. Então, me formei em 2010, odontologia. E trabalhamos um período lá em Minas, em BH mesmo. E o mercado para ele, que é implantodontista, estava ruim na época. E tinha um amigo nosso aqui que falou, olha, vem para você ver se você vai gostar. Eu falei, olha, Túlio, vá, fica 15 dias, se você gostar, a gente vai. Estamos aqui até hoje. Como é que não gosta da Bahia, né? Como que não? E os dois estados eles parecem muito, Minas e Bahia, principalmente pela culinária, né? E são estados grandes, né? Então, assim, dentro do estado, você já vê muita diversidade. Sim. Isso é muito legal. E tem coisas diferentes, né? Claro, como todos os outros. E vizinhos também, né? E vizinhos. Sul da Bahia, ele... lá em Guanambi, Minas. Isso, quando a gente tem férias, essas coisas, a gente vai muito, sul da Bahia. E aí, Porto Seguro, Cobaça, aquela assim, região ali, como né? Minas não tem mar, o que fica mais fácil pra gente? Ou é Espírito Santo, Sim. ou o sul, né, da Bahia. E como a Bahia tem essa coisa diferenciada, acabava que vinha muito pra cá, mas nunca Salvador mesmo, porque pra cá é chão, né? É chão demais. outra história, né? Aí chegou na Bahia, como foi essa parte de empreender aqui, né? Já que ele foi... Sim, hoje eu trabalho com a estética, né, com a harmonização facial, mas quando nós chegamos eu era ortodontista. Sim. Então, que me trouxe, né, uma vantagem muito grande para minha área, porque na ortodontia, apesar de mexer com os dentes, nós analisamos muito a face. E isso me deu uma base muito diferenciada para a harmonização. E talvez aí entre um ponto muito importante dos pacientes, o perfil do paciente que me procura. Sim. Que é o paciente que quer algo mais natural, não quer nada exagerado. E entender essa individualização de terços faciais, altura, largura facial, o biotipo dessa face, isso tem muito na ortodontia. Então, eu já entrei muito preparada para a harmonização, e aí é aquela coisa, faltava ter mão. Sim. E eu tenho, né? Graças a Deus, eu tive na época uma sensibilidade muito boa, principalmente para preenchimento labial, que é muito delicado, e na ortodontia nós dobramos fios. Isso também ajudou com essa destreza. Então, vocês saíram com um passo à frente, você chegou com um passo à frente, né? Já por ter essa destreza amigo, na parte... quando a gente fala agora, né, 2025, mas na época foi um tiro no escuro. Mas eu sempre pensei assim uma coisa, eu queria ser mãe. E para a mulher, a gente pode falar que não vai mudar a carreira dela, mas tem um impacto, ter os filhos tem um impacto muito grande na vida de uma mulher. E eu já tinha ciência que eu queria muito ser mãe. E eu pensava, eu não posso ser o pilar dessa família, porque para mim, na época, a minha área estava boa, a ortodontia. Então, se nós continuássemos em Minas, talvez eu crescesse e o meu marido tivesse que correr atrás de outra forma. Eu falei, não, você tem que dar certo profissionalmente e eu vou ter que parar quando eu tiver os filhos.
E a gente sabe que hoje, com essa vida corrida, a gente consegue ter pausas menores, mas elas existem. Sim. E eu falo que a gestação é um ano que você não é você. Os hormônios alteram, o seu corpo altera, você não rende no trabalho mesmo que você rendia. Então, assim, é uma série de fatores que é um ano você sendo transformada e depois que nasce, é um ano para você voltar. Então, não é fácil, não é tão simples. Quem me conhece sabe, eu sou apaixonada pela maternidade, sou uma incentivadora, que eu acho que os filhos são bênçãos e realmente eles mudaram a minha vida, mas isso tem um peso para a mulher muito diferente. Sim. E ela, quando fala de quero ser mãe, se vacilar, ela quer ser mãe de novo. Se Deus quiser, mais um aí. Ela gosta do negócio. O negócio dela é procriar, ela gosta. Ô, amiga, que bom, viu? Isso é uma brincadeira de fazer quando a gente tem um amigo como Brenda, um beijão pra você. Brenda fala, ela quer ser mãe de novo. Não, mas eu sempre falei que eu ia ter família grande, tenho família grande, parte de pai, parte de mãe. E se Deus me conceder aí, eu quero mais um. Oh, que bom. E nessa jornada, já que você chegou, partiu para a parte de harmonização, da estética, como foi empreender? Começar hoje, já tinha um consultório, né, de odontologia, e virar essa chave para a estética. Você falou que lá atrás foi dificultoso. Sim. E para manter? É engraçado, as pessoas veem o que a gente é hoje, mas não sabem o que nós já passamos. E quando nós nos formamos, eu e meu marido falamos, vamos trabalhar juntos. Que maravilha! Tirando aquele primeiro ano que a gente forma, você não, de verdade, você não sabe muito nem o que está acontecendo. Sim. Depois que a gente se situou, vamos trabalhar juntos, montamos uma clínica lá em BH ainda, mas nós temos perfis completamente diferentes. Então, chegou um ponto que eu falei, ou nós continuamos com o relacionamento, chegar em casa, conversar, ou a gente continua na clínica. Mas não dava certo. Ele deixa jaleco pendurado e eu tinha... Essas pequenas coisas eram motivo de briga. Eu falei, então... E essa foi a primeira decisão, pode parecer que não, mas para o empreendedorismo mais assertiva. Entender o meu perfil e o dele e de que cada um seguiria... dentro da odontologia, a sua área. Esse eu vejo que foi o primeiro acerto. E aí, como nós tínhamos clínica, viemos para cá, nós já sabíamos que trabalharíamos em lugares e propostas diferentes. E aí, quando nós viemos, eu ainda fazia ortodontia. E a ortodontia, ela é uma área da odontologia muito legal, porque você vai criando a sua cartela. E os pacientes retornam todo mês, então ela é cumulativa. E em 2017, eu falei, eu vou fazer uma outra coisa para agregar. Começa assim, né? E aí foi quando eu fiz o primeiro curso de harmonização e vi que eu tinha mão. Porque às vezes a gente quer coisas e vai ser mais... Você pode persistir, mas vai ser mais difícil. Sim, a jornada vai ser mais longa. Claro. Meu marido tem facilidade para cirurgia. Eu, na graduação, já sabia que eu não daria. Entendeu? E tá tudo bem. No fim, deu tudo certo. Importante entender o seu lugar. Isso. E, assim, vai facilitar o meu caminho? Aposte nisso. Porque, às vezes, a pessoa insiste tanto em algo que ela não tem facilidade, vai dar certo, mas vai demorar mais. E aí, entendendo um pouco disso, quando eu fiz o curso de harmonização, falei, gostei. Fui já, do primeiro curso eu já fiquei como monitora, depois fui fazendo outros cursos pelo Brasil, já fui subindo, né? Eram poucos profissionais que faziam na época, e aí subi para professora, fui fazendo esses cursos, né? Você vai ganhando carga horária e tudo, e chegou um ponto que e até esse momento eu levava a ortodontia e a estética. Só um parênteses, você já foi professora antes ou se descobriu nessa jornada? A minha mãe fala que eu, assim, né, professora desde pequenininha, eu chamava os coleguinhas do bairro, colocava na salinha e eu ensinava. Mas esse é um assunto muito legal. Eu demorei muito para me ver professora. Nessa área da estética é muito comum, na nossa área, né? O profissional vai ali, faz um curso de 3 dias, sai dali, monta um outro curso e já se intitula professor.
E aí tem uma coisa que é o que você se intitula e o que você consegue agregar na vida das pessoas. E eu sempre tive muito feedback positivo, tipo, Van, sua didática é muito boa. Por ser estudiosa, sempre fui muito estudiosa, sou. Então eu fazia resumos e o mapa mental que Sim. hoje muito se fala, eu sempre fiz. E isso facilita muito quando você vai ensinar. Eu acho que isso foi um dos facilitadores para essa área do ser professor. Mas eu demorei a me aceitar. Eu comentei até esses dias nas redes sociais. Eu acho que veio mesmo assim, poxa, sou isso e vou depois da maternidade. Depois do nascimento da Estela, quando eu voltei, falei, não, eu consigo ajudar profissionais, eu consigo agregar na vida de outras pessoas. Essa é a missão de um professor. E, lógico, tem que ter toda a titularidade, tudo que nós corremos atrás, né? Especialização, mestrado, mas você saber que você faz a diferença, eu acho que esse é o professor de verdade. Com certeza. E isso na sua jornada acadêmica e quando você virou professora, facilitou sua vida, né? Então, nem tanto. Nem tanto. O povo acha que a vida do professor ela é tranquila, né? Então, nessa época, eu ainda fazia ortodontia, dava aula de harmonização. E aí eu tive que escolher. São 2 especialidades da nossa área bem difíceis. Você tem que manter atualizado, ir em congresso, ler artigo, e estava ficando pesado as 2. Para o nível que eu gosto de estar atualizada. Então, foi quando eu defini ficar só com a estética, só com a harmonização. E bacana. Desde então até hoje, entendeu? Aí facilitou porque eu diminuí essa carga de estar dividida. Sim. Agora, o professor para o profissional clínico injetor, né, que é quando nós estamos na nossa clínica atendendo e recebendo os pacientes, é bem diferente. Porque quando é o professor, você está falando para um outro profissional. Sim. Que é uma pessoa em construção. E quando você está com um paciente, você está com diversos tipos, né, de dores e de traumas e de expectativas. Entender isso, e todo bom professor, ele também é clínico, isso é importante demais para a nossa área, não é tão simples assim, como O professor parece. tem que ser de campo também, né? Tem que ter a prática, porque a vivência é o que traz repertório para ele, está diversificando. E quando eu falo isso, e ela fala desse cuidado dentro da clínica, você anda um pouquinho com a Vanessa, você vê que é uma pessoa cuidadosa. Até nos detalhes ela fala, e aí, o que é que você acha? Como é que tá? O que é que você achou? Ela cuida até desses detalhezinhos, é uma pessoa super cuidadosa, viu? Um amor de pessoa. Fiquei feliz, isso mesmo. É fabuloso. Se andar com ela, você vai entender isso aí. E esse repertório da clínica facilita você entender várias vertentes, até o psicológico do paciente. Muito. Entendeu? Que você acaba vivenciando vários tipos de paciente, aquele que é mais tranquilo, aquele que não é, aquele que é desesperado, vou morrer por causa de uma dor de dente, isso e aquilo. Você acaba levando isso ao pé da letra, vamos dizer assim, né? Dentro da... E é diferente também dentro da área especificamente da estética, porque nós temos os injetáveis. Quando nós falamos dos injetáveis, você não sabe como ele vai se comportar naquela pessoa. Sim. Então, se eu fizer em você, pode ser que tenha um comportamento, em outro vai ser de outra forma. Então, um botox eu preciso fazer respeitando a sua dinâmica muscular. Se eu pego um outro paciente com outro tipo de ruga, é um outro jeito de aplicar. Então, se eu ler artigos sobre isso, eu vou entender. Mas a prática é que vai me dar segurança para ensinar. Por isso que na nossa área, realmente os bons professores, eles são clínicos também. Por isso que o Brasil também leva o título de, assim, do país que faz melhor cirurgia plástica, são os melhores em estética, porque a gente tem repetição, muita repetição. Os profissionais daqui repetem muito e são considerados os melhores do mundo por conta disso. Muitos gringos vêm para cá para fazer todo o tratamento de estética, de forma geral, com os profissionais brasileiros. Parabéns, nosso Brasil! Arrasamos, é isso mesmo. E quanto mais tem congressos fora, mais nós percebemos a força dos profissionais aqui do Brasil.
Isso é real. Temos, assim, inúmeros problemas, né, Brunão? Que Claro. poderíamos ficar aqui 10 podcasts falando só sobre isso. Mas também, de vez em quando, é bom a gente olhar os pontos positivos. Sim, a gente tem que exaltar Claro. até para assim, fortalecer Sim. a comunidade, as pessoas entenderem que a gente exporta coisas boas aqui. Claro. De verdade. Você falou um ponto importante. Ai, ai, cada ai. cada paciente que a gente atende se comporta de uma maneira. Falar no comportamento, a gente viu várias fases da harmonização de lábio, de face em si. E hoje a gente teve até uma época que as pessoas se deformavam, vamos dizer, Sim. de forma grosseira, né? Encher a cara, lábio daquele tamanho. Sim. E as pessoas hoje estão voltando atrás e querendo coisa mais suave. A gente está falando aqui com a Rainha dos Lábios. Por sinal, ela tem um projeto muito lindo, que é o Clube dos Lábios. Daqui a pouco ela vai falar sobre isso. Ai, que delícia. Mas eu vou fazer uma pergunta para ela. Pensando nessas fases, o que você acha que levou as pessoas a querer mudar tanto e depois voltar ao original, vamos dizer assim? Foi uma série de fatores, mas eu aposto muito nos influenciadores. Hoje, com todo mundo acesso, todo mundo tem um celular. E aí, com o celular, todo mundo tem acesso ao que não sei quem está fazendo, não sei quem fez. Então, isso trouxe o desejo pela harmonização. Junto com esse desejo, foi se criando um padrão, vamos dizer. Então, quem não viu e quem não chega num consultório e fala, eu não quero meu rosto quadrado. Porque era a mandíbula quadrada, um queixo quadrado, um lábio bem evidente, bem artificial, vamos dizer assim, e esse osso aqui também marcado. Então, isso foi se repetindo em tantas faces que chegou um ponto que estava todo mundo só repetindo. Até os profissionais já tinham quase praticamente uma receita do que fazer nos pacientes para entregar isso. E muito veio de muitos influenciadores. E os mesmos influenciadores que fizeram, e aí nesse ponto de perder a mão, vai muito do profissional e vai muito do paciente também. Eu falo que eu dou muito não para as minhas pacientes. Que bacana. Quero preencher já de novo, doutora. Não é o momento. Por quê, Bruno? O que eu faço no rosto das pacientes, o que eu fizer no seu rosto, é a minha assinatura. E eu não vou me perder por causa de não sei quantos reais, você está entendendo? É muito tempo de estrada, muito tempo de estudo para você chegar num salão, ter uma mulher exagerada. Nossa, ela tá estranha. Com quem que ela fez? Com a doutora Vanessa Bulhões? E para destruir a imagem? É um paciente. Para você construir, você tem que atender 1000. Para destruir, basta um. Então, fica essa dica e o conselho aí, tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Esse entender até onde. Então, quando o profissional fala, olha, eu acho que não fica legal, vai ficar exagerado. E também tem aquilo, né, Bruno? Tem o profissional que faz um trabalho mais exagerado e o paciente que gosta. Sim, tem gosto para tudo. Tem gosto para tudo. Não é o meu público. Sim. E esses pacientes não chegam até mim. Eu acho que até pelo meu posicionamento nas redes, querendo ou não, nós também somos espelho do que nós fazemos. Sim, claro. Eu não tenho um rosto exagerado, Não. nada fora do normal que atraia esse tipo de paciente, entendeu? É isso. Até minha filha fala, eu quando for fazer meu lábio, eu vou fazer com a Vanessa, que ela não deixa nada exagerado, Vanessa é top. Vanessa é top. Esse lance que você falou dos influenciadores é uma coisa que é pra gente ter bastante cuidado. Porque é os mesmos que, assim, de alguma forma exagera, faz aquela exaltação daquele movimento, né? Que vira um movimento, leva todo mundo, depois quer trazer todo mundo de volta. Bruno, e a gente não precisa ir longe. Esse ano, o que aconteceu na estética de... Qual foi o ápice? Anitta fazer uma cirurgia plástica. Mini lifting, mas já é uma cirurgia invasiva. O que é o mini lifting, para quem não sabe? Vamos lá. Quando nós falamos de procedimentos injetáveis, eu estou colocando dentro do tecido algum produto. Né? Pode ser ácido hialurônico, um bioestimulador de colágeno, um botox.
Quando eu falo de cirurgia, eu estou reposicionando e tirando o tecido. Então, esse mini lift que ela fez, ele tira um pedaço aqui próximo ao cabelo e orelha aqui e dá essa esticada. E ela é nova, né? É isso, esse é o ponto que eu quero chegar. Então, a Anitta nova sai dos injetáveis e já vai para a cirurgia. Quantos milhões de seguidores ela tem? Vai criar um movimento. Já criou. Quando ela fez e apareceu com a face dela, eu comecei a receber pacientes de 39, 40 anos perguntando se já estava na hora delas fazerem também. E aí você pula um degrau, porque você está vindo o quê? Botox preventivo, preenchimento em pontos estratégicos. Depois disso vem bioestimuladores de colágeno, porque nós vamos perdendo colágeno a partir dos 25 anos de idade. E aí você vê ela sair disso e já ir para uma cirurgia, que normalmente se espera acima dos 50 mais. Sim, 50 mais. Então, eu comecei a ver o reflexo dessa influência na minha clínica. Doutora, já está na hora de eu fazer uma cirurgia? E aí, algo que não foi falado e que todo mundo precisa ouvir e saber, uma vez que você tira essa pele, ela não volta. Não volta. E talvez quando ela chegar aos 50 e 60 e precisar realmente da cirurgia... A cicatriz pode voltar para cá também, não? Até que isso nem tanto, mas... E vai arrumar como depois? Não tem pele. Não tem mais pele. Não tem colágeno. Porque ela tirou... Ela até pode ter um colágeno se ela continuar fazendo os tratamentos, sim, mas ela vai ter um envelhecimento no sentido vertical, normal, que nós temos... E aí não tem pele que dê para puxar novamente. Não esperou o momento certo. Assim, nós sabemos que os famosos, eles têm acesso a recursos que nós não temos. E aí é a grande diferença de Anitta, como influenciadora, fazer uma cirurgia na idade que ela está, e ano que vem ela tem o recurso e ela pode ir no médico que ela quiser a nível mundial para corrigir isso. Aí eu pergunto, você também pode? Pois é. Porque talvez aqui nem tenha esse tipo de profissional. E se tiver, você tem condição para isso? E você tem, assim, coragem de arriscar isso? Então, é esse tipo de influência que quase aconteceu esse ano, mas o que eu percebi, que os pacientes já estavam mais espertos. Então, chegaram com a dúvida na clínica, me ouviram e falaram, nossa, não tinha pensado dessa forma. Mas você está entendendo como é grave? Entendo. E se eu entro nessa onda e vamos fazer cirurgia em todo mundo? Pois com 39, 40. É isso que eu ia perguntar. Qual profissional da área de estética está habilitado a fazer isso? Porque, tipo assim, o movimento ele também não é só para os pacientes. Acaba também influenciando os profissionais por conta do financeiro. Claro. Aí... Muitos podem fazer das vias naturais e legais. Corretas. E outros, não, quero fazer. Dentro da nossa área tem a cirurgia bucomaxilofacial, sim, que são os profissionais que trabalham muitas das vezes em hospitais, reconstruindo faces. Parabéns aí para essa classe. Então, tem um amigo que é o Vinícius, o Dr. Vinícius é top demais. Pois é, eles são incríveis, fazem cirurgias complexas de trauma acidental, acidente que destruiu a face, então abrem, reconstrói osso, coloca parafuso e depois faz esse refinamento estético. Então, dentro da odontologia, nós temos essa área que trabalha juntamente com os médicos, cirurgiões plásticos. Sim. Então, eu vejo que para esse tipo de procedimento, você deve, né, procurar o dermatologista de fato, porque dentro da nossa área a gente tem um limite de atuação. Sendo dentro da nossa área, o profissional correto para isso é algum profissional especializado. Não adianta eu, na minha clínica, que é feita para usar injetáveis e descartáveis, querer fazer uma cirurgia de grande porte, que não vai dar certo. E eu nem tenho essa habilitação, essa capacidade para isso. Fiquem atentos, viu? Procurem cirurgiões. A escolha do profissional, isso, né? Isso. E você vê a postura de um profissional que é coerente, correto, na hora que ele faz isso, diz não. Não é hora, não vá. Eu não faço.
Isso também é muito legal de se falar, porque, por exemplo, dentro da minha área eu não faço cirurgia. E está tudo bem, Bruno. Claro. Eu tenho várias colegas maravilhosas que a gente pode indicar. Sim. E isso faz com que, no fim das contas, é o que eu sempre falo, se a gente pensar no paciente, no fim dá tudo certo. O problema é quando se perde por dinheiro, pelo ego, que aí você não indica, você acha que você é capaz de fazer tudo. E eu falo, quem é bom em tudo não é bom em nada. É aquela coisa que a gente começou falando, né? Cada um tem que saber o seu lugar. É. E o sol tá para todos. Claro, Lindo, né? Claro. E facilita, né, a trajetória de todo mundo aí. Com certeza. E nesses processos, o crescimento de complicações. Como é que, assim, no seu consultório você deve receber pacientes que vieram de outros profissionais, de repente muitos até clandestinos e por aí vai, ou um procedimento mal sucedido por não ter aquela destreza no procedimento, né? Aquela vivência de muitos pacientes. Infelizmente isso acontece, está ligado muito com o que nós já estávamos conversando, e aí um ponto muito importante é de entender todas as etapas desse processo, né? Eu recebo muito lá na clínica pacientes que fizeram preenchimento e deram errado. Preenchimento labial principalmente, né? Que é muito delicado. E aí eu falo que a frase campeã lá na clínica é: ai, não sei quem falou que se eu fosse fazer preenchimento labial era só com você. Se eu fosse fazer era para ser com você. E eu fico muito feliz com isso, porque é reflexo de tudo que eu prezo. De todas essas etapas, de todos os detalhes que estão envolvidos. E às vezes chegam complicações mais graves, que é quando a gente quando a gente fala de intercorrências, eventos adversos, eles têm duas grandes esferas. Uma de efeito estético, eu fiz e no fim das contas você pode não gostar. Esse é o mais simples, vamos dizer assim, de resolver. E temos os problemas vasculares. Esses são os mais complicados, que é quando você tem um comprometimento do fluxo sanguíneo da região que foi injetado um ácido, por exemplo, e aí você pode evoluir para uma necrose. Então, é uma morte do tecido naquele local. Nós já vimos vários famosos, ponta de nariz, lábio, queixo, porque são áreas que têm vascularizações importantes. Quando elas não são preservadas, a gente pode evoluir para isso. Então, a escolha de um bom profissional vai desde a técnica, para você evitar esse tipo de complicação, e se ela acontecer, o bom profissional vai conseguir te dar todo o suporte. Fazer o reverter, né? Olha, volta aqui na clínica, eu vou te examinar. Lá comigo, por exemplo, as meninas que trabalham comigo, elas já são orientadas de pedir foto. Saiu da minha clínica, passou 2 horas. Brunão, me manda uma foto aí para a doutora ver como está. Isso que eu ia perguntar. As intercorrências também não pode ser iniciada por um mau procedimento, mas sim também pelo pós, que o paciente ele acaba não tendo um cuidado que foi recomendado pelo profissional. E tem esse cuidado de pedir foto, o acompanhamento é importante. Tem um caso muito legal, acho que foi 2018, a paciente fez preenchimento labial, isso na época foi na escola, para a turma, e o lábio ficou tão lindo, ela ficou tão feliz, que aí ela saiu de lá, mesmo com todas as orientações. No imediato já ficou? No imediato ficou super feliz. Passou-lhe um batonzão. Que já estava usado. Que já estava guardado na bolsa. Isso, você tocou nos cheio pontos de bactérias. importantes. E assim, quando nós terminamos um procedimento, por ter furo, esse furinho está aberto. E aí ela pegou esse batom contaminado. É assim, tudo é hipótese, né, Bruna? A gente potencializa, tudo potencializa. E aí ela passou esse batom. E o próprio, eu falo, né, o toque do celular. Sim. Porque o celular é imundo. A gente mexe com tudo e volta no celular. Alguns especialistas consideram ele equivalente a uma privada. Por conta de várias coisas. Sim. Que ele vai acumulando bactérias. E aí, às vezes, encosta no rosto, no lugar que está o furinho. Então, todos esses pontos é importante a gente ficar alerta. Então, um celular, uma maquiagem logo em cima, o batom. E aí, essa paciente evoluiu uns 2 dias. Primeiro para o segundo dia,
Começou o inchaço, esse inchaço, um edema, né? Ele não reduzia, e ali por trás um processo inflamatório, muito provavelmente de algum corpo estranho, ou de uma bactéria que entrou e acessou o local. Então, foi feito tudo bem, ela ficou muito feliz e muito provavelmente o batom contaminou todo o procedimento aí depois. Aí é complicado, é uma linha muito... Mas esse, assim, vamos dizer, dentro disso tudo que nós estamos conversando, você passa um medicamento, reduz e nós conseguimos controlar. Quando é o estético e você não gostou, a gente remove. Sim. E quando é o vascular, o tempo é o seu principal inimigo. Por isso a importância da foto. Porque talvez para você, como leigo, tá normal. Mas eu, como profissional, já vejo ali algum sinal que eu consigo antecipar essas etapas. Então, quando eu falo de um efeito vascular, nós temos aí 24, 48 horas para reverter e isso já não gerar essa morte do tecido. Porque uma vez que acaba ali, a pele fica diferente. Isso aí vai com a experiência também do profissional para ele fazer essa prevenção, né? Ele já vai observar aquela foto ali, já vê qualquer alteração e vai correr atrás para vir aqui, para a gente já ver o que é isso aí com mais calma, para não deixar, porque fácil é uma coisa complicada, né? É o nosso cartão de entrada. É cartão de entrada. Então, qualquer coisa que esteja alterada, a pessoa vai se esconder e se revolta. E se tiver aquela amiguinha, não, vai logo para a justiça e... Sempre tem, né? Aquela que não pensa assim, não, vamos lá para tentar resolver com o profissional. Por isso que eu fico muito besta, de verdade, quando eu vejo as pessoas se arriscar o rosto por valores que não condizem com a realidade. Eu vejo o valor de Botox que não paga o custo do Botox, Bruno. Não paga o custo do Botox. Será que deve ter produto vencido? Vencido não, adquirido de forma ilícita. Então, assim, tem tantas formas de burlar o processo, então eu posso diluir muito. Sim. Eu posso falar que eu apliquei em você tal coisa e não apliquei. Eu posso estar usando um produto que veio de tal lugar sem procedência, não comprei direto com a empresa, porque direto com a empresa é mais caro. Então, são tantos detalhes que quando você busca esse profissional, você vai no mais barato, é quase certo de você ter, ou não vai ter durabilidade, ou ter dor de cabeça de alguma dessas formas. Esse lance da durabilidade, isso pode ser considerado uma má-fé para o paciente voltar mais vezes? Pode, mas aí nós tivemos um boom por volta de 2020 de franquias. Sim. Com um valor bem acessível, os pacientes começaram a fazer, uau, muito bom, muito legal, mas viram que não estava durando o tempo. E no fim das contas, se você for pensar o quanto se pagava ao longo de um ano, seria um tratamento legal em uma clínica com um profissional que ele escolhesse de forma mais assertiva. Então, é um pouco de você entender que, no fim das contas, vai sair o mesmo valor para eles, mas para você, ao invés de você tomar uma furadinha, uma picada, você toma 3. Vai voltar mais vezes. Então, hoje, eu já vejo que os pacientes não caem tanto. Eu vejo que o comportamento das franquias também mudou. Eles usam bons produtos. Tá entendendo? Eu tenho que defender também esse lado, porque eu vi essa mudança acontecer. Agora, vai daquilo, né? Você está disposto a arriscar o quê? É o seu rosto. Você está disposto a arriscar seu isso? Cartão de entrada. É os dentes e o rosto da pessoa. Não dá para ir em qualquer um, não dá para fazer de qualquer jeito. E essa corrida dos laboratórios? Meu produto é o melhor, é o mais duradouro? Como é que você observa essa corrida? Tem uns laboratórios que são mais conservadores? Você representa um, né? Sim, eu sou speaker da Allergan Aesthetics. O que é ser speaker, né? O speaker era um profissional que foi selecionado. Então, aqui no Brasil, a Allergan tem alguns e tem profissionais a nível mundial também. E nós falamos e treinamos outros profissionais a respeito dos produtos. Então, a Allergan ela é uma indústria farmacêutica, junto com a AbbVie, e ela é a que produz o famoso Botox. Porque quando eu falo Botox, é uma toxina botulínica e tem várias marcas. Então, Botox é uma marca. E aí eu falo por essa empresa. Junto com o Botox, eles têm um bioestimulador de colágeno chamado Harmonica. Agora tem um produto de hidratação da pele que é maravilhoso,
chamado Skin Vive, e tem a linha de preenchedores chamados Juvederm. Então, isso dentro desse laboratório. Agora você imagina que cada laboratório tem essa gama de produtos também. E isso fica para o profissional escolher. Então, quando nós falamos de durabilidade, e aí não é porque eu sou speaker, se amanhã eu não tiver mais nada com a empresa dentro da minha clínica, é o que eu vou continuar utilizando, porque é o produto com maior durabilidade no mercado. E eu falo muito isso nos treinamentos. Eu quero que o meu nome chegue de indicação, que falar, faça com ela, porque eu fiz, durou e foi muito legal. Não adianta, Bruno, você investir, fazer e o negócio não durar. No fim das contas, isso é um fator muito importante. E para uma profissional como você que gosta de tudo certinho, causa insegurança seu produto não... É igual você... É o seu outro braço. É seu outro braço. É o meu outro braço. Você tocou nesse ponto que ele é perfeito. Eu falo muito sobre isso. Você investe na sua faculdade. Aí você sai de lá, você faz milhares de cursos. Você investe dinheiro. Aí quando chega na sua clínica, no seu consultório, por causa de R$100, você vai usar um produto que não vai durar nenhum ano. Porque é essa a conta, Bruno. A diferença Ninguém hoje... nunca vai olhar o laboratório, Não. vai olhar a Vanessa que fez errado. Isso! Eu falei isso esses dias no treinamento que eu dei. Falei, muito do meu nome se propagou pelo produto que eu utilizo. E assim, nada contra as outras empresas e marcas que estão chegando. Nós temos, assim como a Allergan, outros grandes laboratórios e empresas a nível mundial. Mas nessa prateleira eu coloco mais 2, por exemplo. O restante está um abaixo. Ontem até eu estava no evento da CIMED, que é uma indústria farmacêutica também, né? Que faz os genéricos, o Carmed, aquele gloss. E foi um evento sensacional, mas ainda o produto deles não entregou um dos pilares que para mim é importante, que é a durabilidade. Desejo todo o sucesso do mundo para eles, claro, mas a escolha do que eu uso na minha clínica, ela já está definida. E aí, dentro, quando eu falo definida, por quê? O produto ele é estudado ao longo dos anos. Então, se você hoje virar para mim e falar, a Vanessa falou um negócio, foi muito legal, então eu vou descobrir uma marca de ácido, ou eu vou criar um ácido e vou lançar ele amanhã no mercado, vou ganhar muito dinheiro porque eu vou vender para os profissionais. Você lança amanhã. A partir de amanhã para você lançar, você vai ter que ter estudo, né? Então, vamos dizer, você vai demorar aí, sei lá, 2, 3, 4 anos, nem sei te dizer. Vai ter que fazer estudo de durabilidade. Tudo. E aí, quando você lançar, os profissionais vão começar a utilizar. Depois disso, que eu consigo avaliar a durabilidade desse produto, Bruno. Então, os profissionais, eles escutam, às vezes, muito o consultor, que é o representante da empresa. Diferente do speaker, que é voltado para a parte científica, o consultor, o representante é o que vende o produto. Então, nossa, essa toxina chegou no mercado, ela é a mais pura, ela é maravilhosa. O Botox tem anos de estudos. Quantos anos você vai me apresentar desse produto? Pois é. A linha de preenchedor que eu utilizo é a mais utilizada mundialmente. É a seringa mais vendida mundialmente. Para você me tirar desse lugar, você tem que me mostrar algo parecido. Sim. E não algo que chegou no mercado ontem e que eu ainda não sei quanto tempo ele vai e como ele vai se comportar no meu paciente. Agora, Vanessa, a gente está vivendo a época das IAs, certo? E a IA, você pega uma foto, faz toda uma avaliação sua, bota lá no ChatGPT. Vanessa é fera no ChatGPT. Ela conversa como se fosse a melhor amiga dela do lado ali. Adoro. É engraçada demais, é top. É isso aí, ela tá certa, tem que usar a ferramenta ao favor. Isso. Entendeu? Não ser dominada ou refém, usar ao favor isso. sempre. E as pessoas pegam, tiram uma foto, tal, e tá sendo o consultor estético da pessoa ali. No seu olhar, você acha que a IA vai substituir o olhar clínico? Uma pessoa que vê várias faculdades, cursos, tudo que há de melhor para entregar para o seu paciente. Aí você acha que
Não, com relação a isso, eu não me preocupo, porque tem uma grande diferença do que uma inteligência ou algum programa de software, né? Lá na clínica eu tenho um equipamento 3D. Sim. Eu te fotografo, você fica dentro do meu computador em 3D e aí eu tenho todas as análises da sua face. Isso é um ponto, isso a inteligência também consegue me entregar. Mas daí você vai precisar de alguém injetando. Então pode ser que no futuro tenha um robô. Pode, mas sei lá quantos anos isso vai demorar. E entregar o seu rosto tem um momento ali de conexão muito grande. Sim, claro. Você, de verdade, se vamos pensar 50 anos à frente, se alguém aí até assistir esse podcast na época, vai falar o que essa louca falou. Mas assim, se a gente for pensar nisso, tá? Vamos supor que uma inteligência me dê os dados e a quantidade, um robô vem e injeta. Eu te falo da minha experiência. É o momento mais tenso, é quando o paciente está na cadeira, as inseguranças, as dores, o querer ser cuidado, as nossas feridas emocionais, elas nesses momentos, elas superficializam. Então lá na clínica a gente dá um coraçãozinho para apertar, sim, tem um cheirinho para te acalmar, a cadeira tem massagem, então assim, tudo para esse conforto. Aí eu te pergunto, um robô vai conseguir transmitir e gerar essa conexão? Acho difícil, esse é um ponto. E segundo, esse olhar individualizado e talvez quando a gente fala de um rosto simétrico, a gente tem alguns parâmetros que eu posso utilizar, mas não significa que se eu replicar no meu rosto, eu vou ficar linda. Talvez eu vou ficar exagerada, sim, e feia. Então, esse olhar individualizado, eu acho difícil que a inteligência pegar. Cada pessoa tem sua essência, né? E baseado nisso que você falou, harmonização, certo? Versus identidade. A que ponto pode se perder ou ser uma junção perfeita? Entra nesse ponto da inteligência. Uhum. Por acreditar tanto na identidade, eu acho difícil uma inteligência artificial conseguir trazer esse olhar e essa conexão humana que nós conseguimos ali com o paciente. E isso é o que traz identidade. Uhum. Então, quando você vê minhas pacientes, hoje eu estava com algumas doutoras lá na clínica, você olha para elas e você não fala que elas têm procedimento. Isso é o que eu acredito que é uma boa harmonização. Uhum. É você sair da clínica... Eu falo, essa frase é outra top lá da clínica, top 2, 3, que é, você conta se você quiser. As pessoas vão te olhar e falar, poxa, olha, ela tá com uma cara descansada, você fez alguma coisa? Você conta se você quiser, entendeu? Porque uma coisa é você sair e ficar evidente. Lógico que tem procedimentos que a gente tem 2, 3 dias ali de recuperação, isso vai acontecer. Mas, no geral, é colocar o que falta no seu rosto. Nada além disso. Sim. É fazer o que é preventivo no sentido de envelhecer bem. Uhum. Envelhecer todos nós vamos, mas envelhecer bem. Entendi. Quando você fala colocar o que falta no seu rosto, eu sei que no seu caso não, mas muitos profissionais eles se baseiam em um padrão ou vai no feeling, como é que funciona? Não, lembra que eu te falei da ortodontia e da, sim, análise facial? Então, nessa análise facial, nós temos alguns pontos ósseos, uhum, e pontos teciduais, parâmetros que nós avaliamos para chegar numa face agradável. Então, vamos dizer assim, né? E aí, seguindo essa base, você, sim, individualiza para aquele paciente. Bacana. Então, às vezes, o paciente tem um rosto, que nós falamos que é o BRAC, né? Um rosto mais forte, uma estrutura óssea mais quadrada. Nesse paciente, dificilmente eu vou fazer coisas aqui, porque é onde o osso dele já está marcado. Uhum. Então, eu faço no sentido de alongar. Se um paciente é comprido, vertical demais, eu já, em contraponto, vou trabalhar trazendo essa lateralização para quando eu olhar, essa face ficar mais agradável. Então, é sempre pensando em deixar a face mais harmônica. Mas não existe uma receita, porque todos os rostos são diferentes. Sim. Todo mundo tem sua individualidade. Isso, né? Exatamente. Top demais. Vanessa, por favor, fala um pouquinho sobre esse projeto Clube dos Lábios.
Que legal! Fala um pouquinho sobre esse projeto. Quando ela falou para mim, o nome já me chamou logo a atenção, Clube dos Lábios. Massa. Mas ela vai falar o que é isso aí. O Clube do Lábio, ele surgiu numa fase em que eu dava muito curso de preenchimento labial, então tinha um fluxo muito grande de alunos. E quando você faz um curso, depois você vai embora, você se sente um pouco solto, né, no mercado. E eu nunca gostei dessa sensação, então eu sempre me disponibilizava para ajudar esses alunos. E aí eu falei, poxa, na época o Instagram não tinha nada do que tem hoje. Não tinha melhores amigos. Não tinha TikTok, não tinha nada. Aí eu tive que fazer o quê? Eu criei um perfil para colocar esses profissionais e ajudá-los, dando dicas. Acolher eles lá, né? Acolher eles lá. Pô, que bacana. Então é esse acolhimento... depois que você sai de um curso, ou no seu dia a dia, poxa, surgiu isso de uma paciente, o que será que é? E aí agora tem que dar uma turbinada, vem coisa boa vem por coisa aí, boa. Pra gente trazer para esse mundo digital agora que exige, e facilitou muito pra gente, né, Bruno? Sim. Você abre ali um curso, lá tem aula, você já vai na aula que você quer, já Sim. vê, se seu paciente estiver ali fora, você já tem uma noção de como abordar isso com ele. Então, a ideia do clube é isso, é dar o suporte para as principais dúvidas de preenchimento labial. E vivência ela tem para isso aí, viu? Que demais. Vanessa hoje decretada a mestre mor da harmonização. Qual seria o decreto para a harmonização? Baseado no que você viu, que você considera exagero, o que você considera mediano, o que você considera correto. Qual a mensagem que você deixaria assim para os profissionais que estão se formando, observar com mais carinho, com mais zelo? Nossa! Pergunta essa quente, é para hein? fechar com chave de ouro? Ai, meu Deus! Não existe caminho fácil. Se tá fácil demais, desconfie. Se tá muito fácil, se o curso é 3 dias e tá te prometendo 10 técnicas, sai fora. Se o curso é 3 dias e você vai ver de cirurgia a botox, sai fora. Porque, Bruno, volta naquele primeiro ponto aqui do nosso bate-papo. Se você vai falar sobre tudo, você no fim não vai falar sobre nada. Então, para o profissional que chega no mercado, aí aos poucos, entender que isso vai levar um tempo. Hoje as pessoas não querem esperar, os pacientes não querem esperar, os profissionais não querem esperar. Quer formar, formou ontem, amanhã já quer ser uma referência, um expert. Quando eu me formei em 2010, se você me falasse que eu seria referência no que eu sou hoje, eu não acreditaria. Porque a Vanessa daquela época, 2010, assim, de 2006 a 2010, que foi minha época de graduação, eu queria fazer arquitetura. Olha para aí. Aí eu me encontrei um pouco na ortodontia, porque tem medidas, alguns ângulos, análise da face. Eu falei, tá bom, vamos vivendo assim. E aí, quando eu cheguei nesses detalhes de harmonização, que é uma arquitetura da face, aí foi quando eu me encontrei. Mas eu não imaginava. Agora, as pessoas, os profissionais, eles querem sair hoje e amanhã já ser referência, expert em uma coisa, sendo que eles não têm nem trajetória. Sim. Repertório, Brunão. Por que eu confio tanto no seu trabalho? Porque de tudo que eu já fiz, sempre falta alguma coisa. A pessoa, ela se diz muito boa, mas ela não entrega. Quando nós trabalhamos a primeira vez, eu falei, esse cara é diferenciado. Obrigado. Porque, às vezes, eu não precisava falar, você já sabia o que era. Isso é o quê? Repertório. É a sua trajetória, são os seus anos. Então, se você pula esses anos, você diminui seu repertório. Isso é verdade. E essa palavra repertório eu levo para minha vida. Ontem eu estava conversando com um amigo aqui também, Felipe Veloso, e ele é ator da Globo, ele vai apresentar, apresentador e tal. E ele falou sobre isso. A carreira dele foi baseada em repertório, vivências, experimentou muitas coisas. E isso traz facilidades, não vai dizer que melhora tudo, mas traz facilidades para você conviver com várias situações, entendeu? Não passar dificuldades. Isso. Entendeu? Com várias E situações. assim, você ajuda o outro quando você já prevê. Por exemplo, Brunão, vamos fazer esse projeto. Você fala, olha, tem uma ideia melhor.
Isso aqui eu já fiz, deu errado. Isso aqui dá certo. Isso é repertório. Sim. Então, o profissional que formou ontem e ele imagina que vai ser um expert amanhã, isso aí você conta, sei lá, 0,1% que nasceu com dom, deu sorte e, puf, acertou de primeira. O resto é batalhar. Batalhar. E o repertório, os erros, eles são importantes. Sim. Porque no processo de ajudar ou prestar um serviço para o outro, seja ele uma captação de um vídeo, seja eu, no meu caso, transformar uma face, o que deu errado também conta muito. O que você não repete. Pois é. Tá entendendo? Então, se você acha que formou hoje e amanhã já vai dar tudo certo, calma lá. O repertório é legal, a vivência é legal, o dar errado também é legal, porque você vai criando gosto pela coisa. É isso. Não é? Antigamente a gente via, para ganhar experiência, aqueles menininhos começar na oficina. Pedia para ali para aprender para apertar um parafuso. Hoje, se for chamar, ele já quer montar o carro. Sem ter apertado o parafuso. E o que ela está querendo dizer é isso. É botar o sapatinho no chão, entender que há uma trajetória para você viver várias situações. Perfeito. E isso é gostoso. Quando você... A jornada é gostosa. Isso! Eu jornada é gostosa. Sintonia desculpa. Sintonia é tudo. A jornada, o processo, ele é gostoso. É isso. Porque se você já sabe onde você vai chegar, qual a graça? Pois é. Nós estamos conversando aqui hoje, daqui 10 anos. A gente não sabe. E olha como isso é legal. Pois é. Porque se você soubesse... Eu sempre gostei de viver a jornada. Eu também. Independente do final, se vai ser bom ou não, mas vamos curtir a jornada. Isso. E evoluir a cada dia. Pois é. Evoluir a cada dia, crescer baseado nos nossos erros e sempre tentando acertar, claro. Pô, que papo gostoso. Que pena que acaba, né, gente? Vanessa, queridona aqui, obrigado mais uma vez. Obrigada, aceitar Bruno, meu convite, viu? Obrigada. Espero que seja primeiro de muitos. Desejo muito sucesso aqui para vocês. Você é uma pessoa de sucesso. Isso aqui já é um sucesso. Estar aqui hoje é um sucesso, entendeu? Com certeza. Porque o sucesso que as pessoas buscam não existe. Existe aqui o hoje, o sucesso agora. Entendeu? Trabalho duro. Trabalho duro. Obrigado de verdade, viu? Eu que agradeço. Top demais. Obrigado, viu, gente? Por favor, sigam a Vanessa, um profissional excelente aqui e amiga, viu? Top demais. Obrigada. Tchau, tchau.